Bora aqui na primeira questão. Bora lá. Sobre a lei de execução penal, verifique as assertivas e assinale a correta. 1. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. E aí, pessoal, certo ou errada? A primeira. Com certeza está correta. Vem cá. Marcos, por que está correta? Deixa eu só apagar aqui. Pessoal, a lei de execução penal, que é a nossa lei 7.210, ela tem um objetivo, que é o principal, só que ela também tem outro. Ela tem dois objetivos. Max, como é isso? Ó? Bem rapidinho aqui para você entender. Essa pessoa que cometeu aqui um delito, ó, tá aqui, ó, essa pessoa aqui, ó, que cometeu um crime, as orelhinhas, pera aí, pronto, tá aqui, ó, tá aqui o olho, pera aí, pronto, tá aqui, ó. Essa pessoa que cometeu um crime, ela vai ser enviada, tá? Ela vai ser enviada para um centro de observação, que é a porta de entrada dos estabelecimentos prisionais. Então, quando ele praticou um crime, ele deve ser punido por isso, tá? Porque vai entrar em ação o Código de Processo Penal. Ele praticou um crime, ele vai receber uma sentença, vai receber uma decisão judicial em seu desfavor. Então, ele vai receber aqui, ó, uma sentença, ou até mesmo uma decisão judicial em seu desfavor, privando essa pessoa de liberdade. Então, essa pessoa que cometeu o crime, ela vai receber uma sentença e ela vai ser privada de liberdade. Depois que ela recebe a sentença, ela vai ser enviada para uma unidade prisional. Então, quer dizer, Max, que o cara cometeu o crime lá do Código Penal, imagina, ele matou, roubou, furtou, vai receber uma sentença em seu desfavor e depois vai ser enviado para uma penitenciária, uma unidade prisional? Sim. E quando ele for enviado... Opa, o quê? A oração? Bora, pessoal, fazer a oração, tá? Para abençoar aqui a nossa live de hoje. Vamos fazer a oração. Porque o tempo estava meio corrido, eu acabei esquecendo, tá? Mas vamos lá, orar, porque Deus tem que abençoar nossa preparação, tá? A gente está aqui em um final de semana focado, estudando para a Polícia Penal do Estado do Ceará. Não é para outra coisa, é para mudar a nossa vida, para mudar a vida da nossa família. E a gente tem que ter sempre gratidão, tem que ter sempre aí muita vontade para poder vencer essa guerra que é o nosso concurso público. Não é fácil, não vou dizer para você que é fácil. Vencer uma redação dessa, vencer uma prova escrita, uma prova objetiva, vencer o cansaço, não é fácil, mas vai valer a pena. Próximo ano, quando você estiver vestindo a farda preta da Polícia Penal, fazendo muitas operações, muita vistoria, muito procedimento, muita escolta, você vai ver que todo esse seu esforço valeu a pena. E saiba que a gente está junto nessa caminhada e a gente também tem que buscar sempre Deus, porque é quem dá forças para a gente se manter firme e forte nessa caminhada, beleza? Bora lá? Bora lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por estar aqui mais uma noite, ministrando conteúdo para a nossa preparação da Polícia Penal do Estado do Ceará. Senhor, eu te peço, Senhor, coragem para a gente continuar batalhando nessa árdua missão que é estudar para o concurso público. Senhor, eu te peço força para evitar todas as distrações que possam me retirar da caminhada do concurso público. Senhor, eu te peço sabedoria, paciência, tudo para poder continuar na minha batalha. Eu sei, Senhor, que contigo eu posso conseguir atingir o meu sonho. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar estudando, de estar batalhando, para poder mudar a minha vida e a vida da minha família. Senhor, eu te peço saúde para eu poder continuar nessa caminhada. E eu sei, Senhor, que lá na frente tudo vai valer a pena. Com a tua honra, com a tua bênção, a gente vai conseguir vencer essa caminhada. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por tudo. Quero te pedir perdão pelas palavras malditas, por todas as vezes que eu pensei em desistir e por todas as vezes que eu deixei de acreditar. Quero te pedir, meu Pai, que me dê muita força para continuar nessa batalha e, se Deus quiser, com a tua honra, com a tua vontade, próximo ano eu estarei ombreando nos quadros da Polícia Penal do Estado do Ceará. Tudo é para a tua honra e a tua glória. Amém. Pessoal, vamos lá. Tem que agradecer, tem que ter confiança em Deus, porque sem Ele a gente não consegue nada. Foi graças a muita batalha, muita luta que eu consegui mudar a minha vida, com muita confiança em Deus, e é isso que você precisa fazer, beleza? Então deixa aí o teu comentário.
Deixa teu comentário, deixa teu like e bora aqui dar o pontapé inicial na nossa live. Show? Bota aqui para a primeira questão, ó. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Volta aqui. Olha só. Esse cara, ele cometeu um crime. Ele vai receber uma sentença de um juiz. Basicamente, o juiz vai bater o martelo e vai privar essa pessoa da liberdade. Quando essa pessoa recebe essa sentença, recebe essa decisão em seu desfavor, ele vai ser enviado a uma unidade prisional. Marcos, o que é que vai acontecer quando ele for ser enviado a uma unidade prisional? Ele vai ter assistência, vai ter direitos, vai ter deveres, vai ter muita coisa que vai ser cedido a ele. Mas quando eu falo aqui da sentença, da decisão, vai entrar em ação os objetivos da LEP. Max, quais são os objetivos da LEP? Primeiro, pessoal, o primeiro objetivo, e esse daqui você pode até colocar na sua redação, é a chamada integração social, que é a chamada ressocialização, tá? Que é pegar essa pessoa, tá vendo aqui, ó, a orelhinha dele de capeta, ele vai sair da unidade, não vai mais ser um capeta, ele vai ter uma auréola de um anjo, porque ele vai ser uma pessoa ressocializada. Didaticamente, é assim que você entende. E o segundo, ó, é efetivar as disposições da sentença ou até mesmo da decisão criminal. Marcos, o que seria a integração social? É a ressocialização. É fazer com que essa pessoa se transforme em uma pessoa melhor, através do trabalho, do estudo e da leitura. Marcos, e o que é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal? Simplesmente cumprir o que o juiz determinou. Se o juiz deu uma sentença de privação de liberdade, a LEP vai garantir que essa pessoa cumpra a sua pena. A LEP vai garantir que essa pessoa não fuja, que ele não tente cometer, por exemplo, uma subversão da ordem ou da disciplina. A LEP vai garantir que ele cumpra a sua pena dentro de uma unidade prisional. Max, desses dois objetivos, qual o principal? Com absoluta certeza, o principal é a chamada integração social, que é a chamada ressocialização, tá? Então, volta aqui. A primeira está completamente correta. Bora para a próxima. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Correto, volta aqui para mim. Pessoal, quando essa pessoa que cometeu um crime, ele recebeu uma sentença e ele é enviado a uma unidade, ele vai ser classificado. O que é isso aí, Marcos? Classificado? Basicamente, ele é separado. Olha só. Imagina que aqui tem 3 presos. 3 presos. Um cometeu o crime de tráfico, o outro cometeu o crime de furto, e o outro cometeu o crime de homicídio qualificado. Tem 3 pessoas totalmente diferentes. Você acha que essas pessoas, em teoria, na LEP, vão ficar juntas? Não pode, pessoal. Não vão ficar juntas. O preso chegou, eu tenho que separar. Um fica aqui, o outro fica aqui e o outro fica aqui. Ficam separados. Isso daqui é visando atingir a individualização da pena. A pena, ela não pode ser de forma padrão. Imagina que esse preso cometeu um crime bárbaro, né? Que é até mesmo um crime hediondo, um crime de estupro. Ele não pode ficar com um preso que cometeu um crime de furto. Ele não pode ficar com presos que tenham cometido crimes diferentes do dele. Ele tem que ser separado, de acordo com seus antecedentes, de acordo com sua personalidade, e a gente tem que sempre fazer essa divisão. O nome disso é classificação. Chegou na unidade, separa. Sempre visando atingir esse objetivo da individualização da execução penal. A pena ela não é padrão, ela é diferente para cada preso, beleza? Bora lá? Os condenados serão classificados, está correto. Terceira. O Sérgio perguntou, Max, é regra a integração ser a primeira? Volta aqui, ó. Volta aqui para mim. Pessoal, quando eu falo aqui, ó, primeiro é a integração, segundo é efetivar a disposição de sentença, isso aqui é meramente didático, tá? Esses 2 objetivos são da LEP, não importa qual é o primeiro, não importa qual é o segundo. Os 2 são importantes. Por que eu falo que o primeiro é a integração social? Porque é o mais importante. O Estado tem o objetivo de fazer essa pessoa cumprir sua pena numa penitenciária, mas esse não é o principal objetivo. O Estado não quer só criar uma prisão, jogar a pessoa dentro e deixar ele lá vários anos, depois retirar e jogar de volta na sociedade. O Estado não quer isso.
O Estado quer garantir a ressocialização. Por isso que eu sempre coloco primeiro que a integração social é o mais importante, beleza? Então, volta aqui. Bora lá. Terceiro, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Com certeza, vem cá, ó. Pessoal, esse exame criminológico, ele é feito basicamente para traçar o perfil da pessoa, para ajudar o juiz na tomada de decisão. Exame criminológico é um exame que vai ajudar o juiz no que se refere à execução da pena da pessoa privada de liberdade, tá? Ele sempre auxilia o juiz, exemplo, na progressão de regime, para poder conceder outros benefícios prisionais, como saída temporária, tudo isso visando aí tanto ajudar o juiz, como também traçar um perfil da pessoa, beleza? Está também correto. 4. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Também está correto. Volta aqui, ó. O preso ele cometeu um crime, ele recebe uma sentença, ele é enviado para uma unidade. Sabe o que é que ele vai ter nessa unidade prisional? Olha só, ele vai ter seus direitos. Max, então quer dizer que o preso tem direito? Tem. Ele tem deveres. O preso ele tem deveres. O preso ele tem assistência. Então quer dizer, Max, que esse cara que cometeu um crime, que recebeu uma sentença, que foi enviado para uma unidade, ele vai ter o direito de ter a sua integridade física preservada. Ele vai ter direito de ser chamado pelo seu nome. Ele vai ter direito à sua visita. Max, eu posso chamar o preso por um número? Não. Tem que chamar o preso pelo seu nome. Max, eu posso espancar o preso, dar uma tonfada na cabeça dele? Se você fizer isso, você vai ser preso pelo crime de tortura, tá? Então, Max, o preso tem vários direitos. Ele também tem deveres? Tem muitos deveres. Não pode fugir, tem que cumprir fielmente a sua sentença, tem que não fazer parte de movimentos para subverter a ordem e a disciplina. Ele não pode ter uma faca dentro da cela, não pode ter uma arma, não pode matar ninguém, não pode desrespeitar o servidor. Se ele fizer alguma dessas coisas, vai ser responsabilizado por isso. Max, o preso também tem direito a assistências. Quais são essas assistências? É o bizu do Messi Júnior. Decore isso daqui porque você pode colocar até numa redação, tá? Se vir cobrando um tema relacionado aí à execução penal, você pode falar que o preso tem direito à assistência material e de educação, S de social, o outro S de saúde, o J de jurídica, e o R de religiosa. Max, e esse outro E significa o quê? Messi Júnior. Material, educação, social, saúde. O E é de que a assistência também estende-se ao egresso. Ela estende-se ao egresso. A assistência jurídica e a religiosa também existem. Max, o que é material? É você ceder alimentação, roupas à pessoa privada de liberdade, aquele fardamento padrão, blusa branca, short laranja. Educação, o preso vai estudar dentro da penitenciária. Primeiro grau, obrigatório. Segundo grau, será implementado. Social, requisição de documentos. Saúde, o preso vai ter direito a vários atendimentos dentro da unidade. Farmacêutico, odontológico e atendimento médico. Egresso, é aquela pessoa que acabou de sair do estabelecimento prisional. Também vai ter direito a várias assistências. A jurídica, assistência jurídica pela Defensoria Pública àquelas pessoas que não têm recurso suficiente para poder constituir advogado. E religiosa, o preso, por exemplo, pode ter uma Bíblia, pode ter acesso a livros de instrução religiosa. Então, a volta aqui, ó. A assistência ao preso é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Corretíssima, tá? Gabarito aqui da primeira questão, só poderia ser todas. Se são todas, só poderia ser a nossa letra C. Show? Letra C. Bora para a próxima questão, tá? Vem aqui para a próxima. O título 4 da Lei de Execução Penal dos estabelecimentos prisionais. É correto afirmar que A. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao prejuízo provisório apenas. Errado, pessoal. É ao condenado, ao medida de segurança, ao provisório e ao egresso. Então, olha só, o erro, ele fala aqui, aquele apenas, tá? Na verdade, vai se destinar ao condenado. Volta aqui para mim no quadro, que é mais fácil, tá? Volta aqui. Olha só. Você já sabe
que o preso vai receber uma sentença, tá? Que é o objetivo da LEP, fazer com que esse preso cumpra essa sentença, e ele vai ser enviado para uma unidade. Vou detalhar agora qual é a unidade que ele é enviado. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou detalhar agora qual unidade ele é enviado. Marcos, você falou que ele vai ser enviado para uma unidade prisional. Que unidade é essa? A primeira unidade que o preso é enviado, com certeza, é essa daqui, ó. É o chamado centro de observação. Centro de observação. Então, Marcos, a primeira unidade que o preso é enviado é o chamado centro de observação. Centro de triagem e observação criminológica. Então, Max, esse centro de observação que o preso é enviado é uma unidade prisional. Sim, é a porta de entrada. É o primeiro contato que ele vai ter com a polícia penal. Imagina que ele nunca viu um policial penal na vida. Bem aqui, ele vai ter o seu primeiro contato. Ele vai chegar lá, vai ver aquele paredão, aquela muralha, vai ver um monte de homem de preto e ele vai estar sendo recebido pela Polícia Penal do Estado do Ceará. Vão ceder roupas a ele e vão informar todos os procedimentos que são aplicados dentro da unidade. Aqui, ele vai ficar pouco tempo. Aqui ele vai ser enviado para outro tipo de unidade. Então aqui é a porta de entrada, daqui joga ele para outro canto. Marcos, e vai jogar esse preso para onde? Ele vai ser transferido para onde? Depende. Depende de que tipo de preso estamos falando. Eu tenho um preso que é o chamado condenado. Marcos, quem é o condenado? É aquele que teve a sua sentença definitiva transitada em julgado. Eu tenho um preso que é o provisório. Marcos, quem é o provisório? É aquele que não teve a sua sentença definitiva transitada em julgado. Provisório. E eu tenho um preso que é o internado, que é aquele preso que não compreende o caráter ilícito da conduta. Ele não compreende. Ele cometeu um crime, mas ele não sabia o que estavam fazendo. Marcos, quando o preso é condenado, ele pode ter sido condenado em quais regimes? Tem 3. Tem o preso condenado no fechado, tem o semiaberto, e eu tenho o aberto. Max, beleza. Tem o fechado, o semiaberto e tem o aberto. Como é que eu vou saber qual unidade ele é enviado? Até porque o preso cometeu um crime, recebeu uma sentença, a LEP tem que fazer ele cumprir sua pena, tem que ressocializar ele, ele é enviado para o centro de observação, que é a porta de entrada, e daqui, se ele for um preso condenado em regime fechado, ele vai ser enviado para onde? Aí você pega o bizu do pé, cocar. Max, que diabo é pé cocar? Significa que se for um preso condenado em regime fechado, ele vai ser enviado para a penitenciária. Max, se for um preso em regime semiaberto, para a colônia agrícola. Max, se for um preso em regime aberto, casa de albergado. Pega o bizu do pé cocar que você nunca vai errar isso aqui na vida. Max, e o preso provisório é para onde? Como você já bem sabe, é a cadeia pública. Você já está careca de saber. Lembrando que também você vai poder trabalhar em qualquer unidade dessas. Você pode trabalhar na penitenciária, na colônia, na casa de albergado, na cadeia pública. Max, e o preso que é doidão? Ele não compreende o caráter ilícito da conduta. Ele é um internado. Ele vai ser enviado para onde? Para um local adequado à sua condição, que só poderia ser o hospital, H de hospital, C de custódia, e T de tratamento e P de psiquiátrico. Então, Max, o preso que é doidão, que não compreende o caráter ilícito da conduta, ele é enviado para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O preso provisório, que não teve sentença definitiva transitada em julgado, cadeia pública. O preso condenado em regime fechado, penitenciária, semiaberto, colônia, e o aberto, casa de albergado, beleza? Então, volta aqui. Ele falou aqui, ó, medida de segurança e ao preso provisório apenas, errado, até porque vai se destinar ao condenado, o sujeito à medida de segurança, ao provisório e também aos estabelecimentos se destinam-se ao egresso, de acordo com a nossa LEP. Então, por isso que não é a nossa A. B, o preso provisório, ó, olha só, o preso provisório não ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. É errado, pessoal. Eles vão ficar assim separados, tá? Até porque a gente tem que respeitar aqui a individualização da pena. C, a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C, tá? D, a penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado e semiaberto. Errado, a penitenciária é somente aí ao fechado. Show?
Então, gabarito letra C. O Wendel já tá bisurado, é o Estênio Gomes, né? Estênio Gomes é o nome de uma unidade, tá? Que lá é um hospital e vocês podem trabalhar quando vocês tomarem posse na Polícia Penal. Bora ver aqui a próxima. Com relação à seção da disciplina prevista na Lei de Execução Penal, assinale a correta. Bora ver aqui. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritivo de direitos, mas não preso provisório? Errado, tá, pessoal? O preso provisório também está sujeito à disciplina. Volta aqui para mim. O preso provisório, ele vai para onde? Para a cadeia pública. Quando ele chega na cadeia pública, ele vai ser informado dos seus direitos, dos seus deveres. O preso provisório, ele não pode pular o muro da cadeia, ele não pode fugir, matar alguém, ele tem que se sujeitar à disciplina. E o que é a disciplina? É a colaboração com a ordem. O preso que é disciplinado é um preso que trabalha, é um preso que colabora com a ordem. O policial penal, ele é o principal responsável pela manutenção da ordem e da disciplina. Lembra que eu te falei que é o objetivo da LEP? Garantir a integração social? Você acha que isso aqui vai vir automático, do nada? Não, pessoal. A integração social, ela vem através de vários projetos de ressocialização. Sabe quem é que faz parte desses projetos? Professores, muitos profissionais que dão aula em cursos dentro da penitenciária. Vem através de vários projetos. Tem várias escolas, várias salas de aula, né, que compõem a escola dentro da unidade. Tem biblioteca para poder distribuir livros para as pessoas presas. Então, dentro da penitenciária, não é só um monte de preso. Não. Tem biblioteca, tem sala de aula, tem profissionais, tem professores. E você, como policial penal, você tem que garantir a ordem e a disciplina dentro da unidade para que tudo ocorra bem e atinja o objetivo da LEP, que é a chamada integração social. Então, se tiver um motim, tiver uma rebelião, você tem que ir para cima. Você vai ter um curso de intervenção, você tem que atuar. Você vai saber usar um escudo, uma granada, uma calibre 12, uma munição de elastômero. Você vai ter que utilizar um instrumento de menor potencial ofensivo. Você vai saber utilizar um espagidor. Tudo que você precisa para poder manter a ordem e a disciplina. Você vai aprender tudo no curso de formação e você vai ser responsável por essa manutenção para que a gente possa atingir o objetivo da ressocialização, beleza? Então vem cá. Está errado. B. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade judiciária da execução. Errado. Por que está errado? Volta aqui para mim. Eu tenho uma natureza mista na lei de execução penal. Max, o que é uma natureza mista da LEP? Olha só, para você entender. Eu tenho aqui esse documento aqui da LEP. Imagina que aqui é a lei. Eu tenho 1, 2, 3, tá, um monte de artigo. Imagina que isso daqui, ó, é a LEP, tá? Eu tenho duas pessoas, tá? Duas pessoas que podem autorizar várias coisas aqui da LEP. Eu tenho duas pessoas. Max, quem são essas pessoas? Eu tenho o diretor e eu tenho o juiz da execução. Então, essas duas pessoas, elas ficam a cargo de autorizar várias coisas na LEP. Ou seja, a natureza da LEP, ela é tanto administrativa, por conta das coisas que incumbem ao diretor da penitenciária, como também ela é jurisdicional, por conta das coisas que incumbem ao juiz. Então, o diretor, por exemplo, autoriza o trabalho externo, o juiz autoriza a progressão de regime, o diretor autoriza uma punição de restrição de visita, o juiz autoriza o livramento condicional. Então, tem muita coisa que compete ao diretor e muita coisa que compete ao juiz. Por isso que a LEP tem uma natureza mista. Beleza, Max? As coisas que competem ao diretor, uma delas é a aplicação de punição. O diretor pune o preso na maioria das vezes. Ele aplica a maioria das punições. Agora, o diretor não aplica uma punição em específico, que é o chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Essa não é aplicável por conta do diretor. O juiz aplica o RDD, agora o diretor não aplica o RDD. Então, quando eu falo de poder disciplinar, ele não tem a ver com o juiz. O juiz, em algumas situações, tá, que ele atua. Exemplo, na aplicação do RDD. Vem cá. Então, ele fala aqui. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pelo juiz. Errado, pessoal. O juiz só vai atuar no caso aí do RDD. Por isso que está completamente errado. Bora lá. Bora lá. A C. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias
bem assim as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Gabarito, letra C. Vem cá para mim, ó. Vem cá. Por que essa daqui é o nosso gabarito? Porque quando eu falo aqui, ó, em infração, o preso, pessoal, o preso que está dentro da penitenciária, ele pode praticar uma infração. Uma infração. Max, o que seria essa infração? Ele poderia tentar fugir, ele poderia matar alguém, desrespeitar um policial penal. O preso ele pode fazer muita coisa. Então, o preso ele pode praticar uma falta que seja leve ou uma falta que seja média. Assim como também o preso pode praticar uma falta que seja grave. Max, quais são as graves? São as piores. O preso mata alguém, o preso foge, o preso tenta desrespeitar o policial penal, o preso tem uma faca dentro da cela, o preso tem uma tornozeleira eletrônica que ele usa ela sem bateria suficiente. Falta grave são as piores, tá? Max, beleza. Ele vai ser punido de acordo com a leve, a média ou a grave. Quais são as punições? Aí você decora esse bizu aqui, ó, do R, D, D. Max, o que é isso aqui? Significa que, em caso de infração leve ou média, o preso vai receber uma advertência. Advertência. Em caso de falta leve ou média, ele pode receber uma repreensão. E em caso de falta grave, ele vai receber um isolamento, ó, isolamento na própria cela. E em caso de falta grave, ele também pode receber uma suspensão de direitos. Então, Max, o preso que foi lá e tentou fugir, vai receber uma suspensão de direitos. Quais são os direitos que podem ser suspensos ou restringidos? Aí eu tenho o CO, que é a correspondência por escrito, o VI, que é a visita, e o TE, que é a proporção na distribuição do tempo. Então, esses três direitos são os que podem ser suspensos ou restringidos. CO, VI, T, correspondência por escrito, visita e a proporção na distribuição do tempo. Lembrando que o isolamento da própria cela e a suspensão ou restrição de direitos não podem exceder a 30 dias. O preso não pode passar um ano sem visita, ele passa no máximo 30 dias. Agora vamos lá para o nosso ponto-chave, que é qual? O RDD, sabe por quem que ele é aplicado? Como eu já falei, existe competência jurisdicional na nossa lei de execução penal. Por isso que o RDD, ele é aplicado pelo juiz, ó. Juiz. Max, e as demais, ó? A advertência, a repreensão, o isolamento na própria cela, a suspensão ou restrição de direitos, são aplicados por quem? Pelo diretor. Então, Max, advertência, repreensão, isolamento e suspensão de direitos, ó, ARIS, sem o RDD, né, são aplicados pelo diretor. O RDD é aplicado pelo juiz. Com isso daqui você mata qualquer questão de prova, beleza? Lembrando que o isolamento e a suspensão não podem ultrapassar 30 dias. E o isolamento tem que comunicar ao juiz, e esse isolamento é totalmente diferente do isolamento preventivo, porque o isolamento preventivo, tá, é só uma maneira de a gente resguardar o preso, e ele tem uma duração de até 10 dias, que é totalmente diferente do isolamento na própria cela, que não pode exceder a 30, beleza? Então, com esse esquema, você entende a disciplina. Lembrando também, máximo de 2 anos, tá? Pessoal, volta aqui, ó. O RDD, no máximo, é até 2 anos. Lembrando que pode repetição, ó, 2 anos. Lembrando que pode repetição, tá? E o isolamento no máximo 30, suspensão de direitos no máximo 30, e o isolamento preventivo, você decora, preventivo tem quantas letras? 10 letras. Então o isolamento preventivo é 10 dias, beleza? Com esse esquema, você mata aí qualquer questão de prova. Volta aqui. E também, pessoal, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então, se o preso fugiu ou tentou fugir, tanto faz, vai ser a mesma falta. Gabarito aí, ó, letra C. Bora agora para a nossa quarta questão. Quarta questão, vamos lá. Quarta questão, a respeito da execução da pena prevista na LEP. Assinale a alternativa incorreta, ele vai querer a errada. Vamos lá. A assistência ao preso consiste na orientação, apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses, cujo prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por delegação do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Corretíssimo. Bota aqui para mim.
Pessoal, o egresso é aquela pessoa que acabou de sair do estabelecimento prisional. Ele precisa de um apoio. É tanto que todas aquelas assistências que eu comentei com vocês, aplica-se ao egresso. A gente tem que orientar, tem que apoiar essa pessoa que acabou de sair do estabelecimento prisional. Por isso que existe essa concessão de alojamento, que pode ser por até 2 meses. E pode até mesmo aí ser prorrogado, caso seja comprovado que essa pessoa está se empenhando para obter um trabalho, tá? Então, egresso é aquela pessoa que acabou de sair do estabelecimento. Volta aqui. B. O produto da remuneração pelo trabalho do preso deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. A assistência à família, a pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Correto, volta aqui. Max, o preso, quando ele é enviado a uma unidade prisional, ele vai poder trabalhar? Sim, pessoal. Existe o trabalho tanto interno, como também o trabalho externo. O que é o trabalho interno? É o preso que trabalha, por exemplo, ajeitando ar-condicionado do alojamento dos policiais penais. É o preso que trabalha pintando, com pintura, né, a unidade prisional. É o preso que capina. É o preso que trabalha ajudando a unidade, de alguma forma. Seja na construção, seja na manutenção. Então, também tem um preso que é o externo, que ele trabalha em uma obra pública lá fora. Por exemplo, em alguma avenida, ajeitando alguma avenida, fazendo algum projeto em alguma praça pública. Então tem tanto o trabalho interno como o externo. E o trabalho, quando eu digo que o preso é obrigado a trabalhar, não significa que é um trabalho escravo. Não, não é um trabalho escravo. A pessoa privada de liberdade, ela vai receber por isso uma remuneração não inferior a 3/4 do salário mínimo. E essa remuneração que o preso vai receber, ela tem uma destinação. Ela tem que reparar o dano, tem que ajudar a família, tem que ressarcir o Estado. Então, são várias destinações sobre a remuneração da pessoa privada de liberdade. Por isso que todas elas estão aqui na letra B e essa alternativa está correta. Volta aqui. 4. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviços ou obras públicas, realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Com certeza, tá? Tem que tomar cautela contra a fuga e o externo só será em caso aí de obras públicas. Ou serviço, né, também da administração direta ou indireta. D. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei apenas o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento? Errado, pessoal. Errado. Max, quem que é o egresso? O egresso. O egresso. O egresso. Eu tenho 2. Acompanha comigo. Não durma. Isso aqui cai na sua prova. Eu tenho 2. Max, quem são os 2? O primeiro e o segundo. O primeiro, ó, e o segundo. Quem é o primeiro egresso? É o liberado. Liberado. Definitivo. Ó, definitivo. Qual o prazo, Max? A contar do prazo de 1 ano. O cara pisou os pés fora da penitenciária. Pelo período de 1 ano, ele é considerado egresso. Max, e quem é o outro? É o liberado. Liberado condicional. Condicional. Só que esse liberado condicional é durante o período de prova. Então, Max, esses 2 são considerados egressos? Sim, volta aqui para mim. Pessoal, quando o cara sai da penitenciária, colocou os pés fora da unidade, pelo prazo de 1 ano ele é considerado um egresso. Ele recebeu o alvará de soltura, pelo prazo de 1 ano vai ser considerado um egresso. Agora também tem um preso, que é o liberado condicional durante o período de prova. Primeiro, o que é o livramento condicional? É um benefício, é uma coisa boa. A pessoa vai sair antes do tempo. Se é para ele sair, por exemplo, no ano de 2030, ele vai sair no ano de 2027. Se ele vai sair no ano de 2027, ele vai ficar sujeito a várias imposições legais. Ele tem que cumprir as determinações. Então, o prazo de 2027 até 2030, que era para ele estar preso, mas ele não está porque ele foi agraciado com o livramento condicional, que basicamente está antecipando o fim do cumprimento da pena, quando ele sai no livramento condicional e ele está fora, lá na liberdade, a chamada liberdade, ele vai ficar sujeito a várias imposições, ele fica durante o período de prova, e durante esse período de prova ele é considerado um egresso. Então, na prática, o que acontece? O preso saiu, botou os pés para fora, alvará de soltura, é considerado um egresso pelo período de 1 ano. O preso saiu no livramento condicional, saiu no benefício que ele ganhou, que é o livramento, está no período de prova, também é considerado um egresso. E ao egresso aplica-se várias assistências que a gente já estudou anteriormente.
assistência material, educação, social, saúde, jurídica e também a religiosa, beleza? Então, volta aqui. O erro da questão estava aí na D, que ele falou, ó, considera-se para os efeitos dessa lei apenas não, existem dois. Show? Show. Vamos para a próxima. Max, explica depois um pouco da súmula vinculante. Deixa eu responder aqui duas dúvidas, tá, pessoal? Vem cá para mim, não quero ninguém com dúvida na minha aula. Vamos lá, duas dúvidas aqui, ó. Olha só. 10 vagas do trabalho externo são destinadas ao preso em regime fechado, é isso? Ou são 20? Olha só, pessoal. Existem obras. Imagina que tem uma obra pública a ser realizada. Aí tem outra, tem várias. No máximo, 10% de presos em cada obra. Se a obra tem 100 pessoas, quantos por cento de presos que vai ter que ter naquela obra? 10 presos. No máximo, 10% de cada obra deve ser composto por pessoas privadas de liberdade, tá? Não são 20, são 10. Próxima dúvida. Deixa eu ver aqui. No máximo, tá? No máximo, tá? Próximo. Prescreve em 3 anos a falta grave, salvo crime. Vem cá, Alissa, olha só. A falta grave, ela prescreve em 3 anos. Como assim, Max? Prescreve em 3 anos? Prescrição é a perda do direito que o Estado tem de te punir. Vamos lá fazer assim um exemplo, né? Imagina que o monitor cometeu um crime, tá? E ele tá preso, o monitor tá preso. Ele cometeu um crime, tá preso. Eu sou o Estado. Aí foi lá, o monitor tá preso, aí cometeu uma falta grave. Ninguém descobriu. O preso foi lá, tentou fugir, fez uma rebelião, cometeu alguma coisa. Ninguém descobriu nada. Ninguém descobriu. Eu, como Estado, passou 3 anos e eu não estarei PAD, não fiz nada. Eu perdi o direito de punir aquela pessoa. Por quê? Porque o Estado, ele tem que punir. Se ele não punir no prazo, ele vai perder o direito, que é a chamada prescrição, que é a perda do direito de punir por parte do Estado. Então, a prescrição da falta grave, 3 anos, beleza? Volta aqui, bora aqui para as dúvidas, pro chat, né? Então, ó, respondida a primeira dúvida. Max, depois explica um pouco sobre a súmula vinculante, que eu não entendi muito bem. Olha só, para quem não está entendendo aqui a dúvida do colega, é o seguinte, ó. Quando o preso recebe um PAD por falta grave, o que é que acontece? É um processo administrativo disciplinar. Eu vou dar aqui uma explanação bem prática, tá? Para você não ficar com dúvida na hora da prova. Essa pessoa aqui de preto sou eu, Max, policial penal. Esse daqui de vermelho é o preso, de vermelho, tá? O preso, e aqui sou eu. Eu respondo a um regime jurídico único. Se eu, porventura, cometer alguma infração disciplinar, eu vou ser punido por isso. Eu vou receber uma punição. Eu, Max, vou receber um processo, tá? Max, que vou receber um processo, se eu não tiver um advogado no meu PAD, tá? O advogado ele não vai ser obrigatório, tá? Se eu não tiver um advogado no meu PAD, não vai ofender a Constituição. Não ofende de forma alguma. Eu, Max, no meu PAD, se eu não tiver um advogado, não vai ofender a Constituição Federal. Agora, o preso, essa súmula não se aplica ao preso. Por quê? O preso, quando ele responde uma falta grave, ele tem que ter um advogado no seu processo. Tem que ter um defensor, tem que ter um advogado. Porque o preso, quando responde uma falta grave, ele tem muita coisa a perder. Além de ter essas punições, ó, isolamento, suspensão, RDD, ele também perde vários benefícios prisionais. Ele pode perder trabalho, pode perder dias de remissão, pode perder o benefício do livramento condicional, saída temporária, progressão de regime. Por isso que a súmula vinculante, quando eu falo aqui da defesa técnica exercida por advogado, ela, no caso aqui, ao policial penal, ela não é obrigatória. O policial penal pode ir para o PAD sem um advogado, não vai ofender a Constituição. Mas ao preso, é necessário um advogado, até porque o preso tem muito a perder. Basicamente é isso. Beleza? Outra dúvida? Falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição. Pronto, acabei de explicar, tá? Por isso que essa súmula não se aplica ao preso, tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Show, né? Então vamos lá. Bora lá, bora continuar, tá? Vou continuar porque a gente ainda tem muito conteúdo para ver. Então o gabarito da quarta questão é a nossa letra D. Pessoal, todas essas dúvidas que você tem, tá? Todas estão sanadas no curso completo. Eu gravei a LEP todinha, tá? Essas dúvidas aí ó, são todas sanadas em aula, mas a gente tenta resolver todas aqui da forma que dá. Questão de número 5. Bora lá.
Com base na Lei 7.210 e suas alterações, analisa as afirmativas a seguir e aponte qual representa uma falta grave do condenado à pena privativa de liberdade. E aí, Max, como é que eu vou saber isso daqui? Basicamente, você vai ter que ler a Lei 7.210 para saber quais são as faltas graves. Ó. A. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos e com o ambiente externo. Gabarito letra A. Max, e se o preso deixar de comunicar ao diretor do estabelecimento a existência de movimento para subverter a ordem e a disciplina, isso daqui não é falta, tá? Na verdade, o preso ele tem que se abster. Ele não pode estar praticando rebelião. C. Possuir instrumento incapaz de ofender a integridade física de outrem, errado. Ele tem que possuir um instrumento capaz. Se ele possuir um capaz, aí sim ele vai ser punido. Por exemplo, uma faca dentro da cela. Praticar fato previsto como crime culposo, é errado também. Só vai ser falta grave se ele praticar fato previsto como crime culposo. Volta aqui. Preso que está com o celular dentro da cela é considerado uma falta grave. Se é uma falta grave, ele pode, por exemplo, perder o seu direito à visita, a sua correspondência por escrito, se comunicar com seus familiares, pode receber um isolamento, tá? Então, a falta grave é a pior de todos e tem essas punições, beleza? Vem cá, gabarito da quinta questão, só poderia ser a nossa letra A. Bora lá? Vamos para a próxima. Questãozinha de número 6. Questãozinha de número 6. O RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, está previsto no artigo 52 da Lei 7.210/84. Diante do exposto, analisa as afirmativas abaixo. Primeiro, o RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. E aí, Max, tá certo? O RDD se aplica a todo mundo? Está assim, tá? Essa aqui está correta. Vem cá. Olha aqui para mim. Max, afinal de contas, o que é o RDD? Ele é aplicado em qualquer situação? Não, pessoal. Como é a falta mais grave de todas, que é a grave, e o RDD é a pior punição de todas, é só em algumas situações que eu aplico o RDD. Primeiro, quando o preso está submetido a um RDD, ele vai perder vários direitos. Primeiro que ele fica em uma cela individual. Ele vai ficar distante da sua família. Vai ter uma visita conforme quinzenal, tá? De 15 em 15 dias vai ter a visita. Vai ser um negócio bem restrito. Vai ter acesso a pouca comunicação, vai perder vários direitos, até porque é um regime disciplinar diferenciado. Max, quais são as situações que o preso é submetido a um RDD? Eu tenho 3 situações. Qual é a primeira? Exemplo clássico. O preso praticou um crime doloso e esse crime doloso causou a subversão da ordem e da disciplina de uma unidade prisional. Como é isso daí, Max? Imagina que o preso foi lá, matou o líder de uma organização criminosa. Esse líder da organização criminosa que morreu, por conta do seu falecimento, acabou gerando várias rebeliões dentro da unidade prisional. 2 organizações criminosas começaram a se degladiar dentro da unidade por conta do cometimento de um crime por um preso. Esse preso que cometeu esse crime doloso, que constituiu uma subversão da ordem e da disciplina, ele pode ser submetido a um RDD. O preso de alta periculosidade, aquele preso que faz uma ligação e consegue paralisar toda a cidade. Ônibus pegam fogo, hospitais são incendiados, destruídos, um preso de alta periculosidade. Para eu preservar a segurança pública, esse preso pode ser submetido a um RDD. O preso que integra organização criminosa. Exemplo, um líder de uma organização criminosa que tem atuação em vários estados. Pode ser submetido a um RDD. Nessas 3 situações, eu tenho a aplicação do regime disciplinar diferenciado. O preso fica em uma cela individual, ele vai ter visitas quinzenais de 2 pessoas, ele vai estar em um estabelecimento onde vai ter pouco contato, tá? Não vai ter tanto contato assim com seus familiares, com o seu advogado, vai ter uma duração de 2 horas, quando eu estiver falando aqui do seu banho de sol. Então, muita coisa esse preso vai perder. E após 6 meses, se ele não tiver nenhuma visita, ele também vai poder ter um contato telefônico com algum familiar, que vai ser gravado com o familiar, pode ser 2 vezes ao mês, com a duração também de 10 minutos, tá? E todas as suas correspondências também serão vistoriadas e também fiscalizadas. Então, esse é o nosso RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Volta aqui. Segundo, após os 6 primeiros meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Correto. 3.
existindo indício de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Também está correto, tá, pessoal? Então, o gabarito aqui, ó, só poderia ser todas, só poderia ser a nossa letra D, beleza? Bora para a questão agora de número 7. Questão de número 7. Bora lá. Com relação à execução das penas privativas de liberdade, nos termos da Lei 7.210, assinale a incorreta. A. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitando as normas que vedam a progressão. Corretíssimo. Vem cá, pessoal. O que é a progressão de regime? Olha só. O preso, ele, lembra que ele vai ser enviado quando ele é condenado? Se ele for em regime fechado, ele vai para uma penitenciária. Mas e se ele for em regime semiaberto? Ele vai para uma colônia. E se ele for em regime aberto, ele vai para uma casa de albergado. Então, Max, a progressão de regime é quando o preso fica mudando para unidades menos rigorosas? É quando ele fica indo para lugares melhores, para lugares mais flexíveis? Sim, eu tenho aqui o preso, ó. Tá aqui ele, ó. Aí ele foi cometer um crime com a pena muito grande, tá? Imagina que ele foi condenado a 20 anos. Ele pode começar a cumprir sua pena no regime fechado. No regime fechado, ele pode cumprir dentro de uma penitenciária. Depois ele vai para o regime semiaberto. No regime semiaberto, ele pode cumprir em uma colônia. E depois ele vai para o regime aberto. E no regime aberto, ele pode cumprir em uma chamada casa de albergado. Então, Max, ele pode progredir, sai da penitenciária, vai para a colônia, depois vai para a casa de albergado e depois atinge a sua liberdade? Sim. Sabe qual é o nome disso daqui, ó? Que ele vai progredindo? É a chamada progressão de regime. Cada vez que ele vai pulando, ele vai para um regime menos rigoroso até atingir a sua liberdade. Max, o que ele precisa para poder progredir? Ele precisa de 2 coisas. Escreve, ó, de maneira simples mesmo. 2 coisas. Max, o que ele precisa, então? De uma coisa chamada requisito objetivo. E outra coisa chamada requisito subjetivo. Então, Max, para o preso sair daqui da penitenciária, do fechado, que você me falou que é o chamado PECOK, para ele sair da penitenciária e ir para a colônia, ele precisa de um requisito objetivo. Max, o que é esse requisito objetivo? É a porcentagem. É o tempo de cumprimento de pena. Max, e o que é o requisito subjetivo? É o comportamento adequado. Ele tem que ter um bom comportamento para poder progredir, beleza? Então, é isso que você precisa entender sobre a progressão. Então, volta aqui. Bora lá para a próxima. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas. Corretíssimo. C. O cometimento de falta grave ou média durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime. Errado, pessoal. Vem cá. Max, por que está errado? Porque é somente a falta grave que vai interromper. O preso está aqui no fechado. Para ele progredir para o semiaberto, ele tem que passar um tempo cumprindo, tem que ter um bom comportamento. Se ele pratica uma falta grave, exemplo, tenta fugir, se ele tenta fugir, vai interromper o prazo para ele poder progredir de regime. Por isso que ele vai demorar mais tempo. Ele vai perder essa coisa boa que é chamada progressão. Beleza? Então, o cometimento de falta grave, ela interrompe o prazo para o preso progredir de regime. Max, como é que vai ser feito o novo cálculo? Vai ser em cima da pena remanescente. Mas o preso que pratica falta grave, ele só tem a perder. Ele perde a progressão de regime, porque vai interromper. Ele perde trabalho externo. Ele perde remissão de pena. Ele perde livramento condicional. Ele perde a chamada também saída temporária. Muitos benefícios esse preso perde no caso de cometimento de falta grave. Beleza? Então o gabarito da 7ª questão, de cara já é a nossa letra C. 8ª questão. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato
ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Com certeza, volta aqui para mim. O preso está no fechado, aí ele vai progredir para o semiaberto. Quando ele está quase progredindo, partir com a falta grave, eu vou interromper. Interrompe. Ele não tem mais um comportamento adequado. Pelo período de 1 ano, tá? Ele fica no mau comportamento, mas depois volta o seu comportamento novamente e ele já tem a possibilidade de já progredir de regime novamente, desde que ele cumpra os demais requisitos, tá? Mas o bom comportamento é readquirido após 1 ano. Volta aqui. 7ª questão, só poderia ser o nosso gabarito aqui, ó, letra C. Bora para a próxima questão, questão de número 8. Questão 8ª. Bora lá. Questão 8ª. João e Paulo são presos condenados em regime semiaberto. O João tem interesse em frequentar curso superior e Paulo necessita de tratamento médico periódico hospitalar. Nessa situação hipotética, considerados os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, em tese, ambos os presos têm direito à saída temporária? Errado. Volta aqui para mim. Pessoal, quando eu tenho aqui a Lei de Execução Penal, existe um tema que é a chamada autorização de saída. Max, o que é a autorização de saída? São as hipóteses em que a pessoa privada de liberdade vai ser autorizada a sair do estabelecimento. Como assim, Max? Eu vou abrir as portas da penitenciária e o preso vai embora? Não, também não é dessa forma. Para ele sair, eu tenho 2 situações. Primeira, ele precisa merecer, aí ele pode sair sem fiscalização, mas é um preso que merece. Por isso que não vai ter tanta fiscalização assim. Ele vai sair para estudar, para poder visitar sua família. E eu tenho outra situação, que é o preso está morrendo e ele sai mediante uma escolta. Então, eu tenho 2 situações. Eu tenho um preso aqui, ó, que está triste. Eu tenho um preso que está triste. E eu tenho um preso que está feliz. Eu tenho um preso que está triste. E eu tenho um preso que está feliz. Max, qual é a diferença desses 2? Pessoal, aqui eu tenho uma chamada permissão de saída. Permissão de saída. Aqui o preso fica triste. E no outro, eu tenho uma chamada saída temporária. Saída temporária. Saída temporária. Max, qual é a diferença dos 2? Muito simples. Aqui, ó, é bom pro preso. Tá vendo o sorrisão dele? É bom. Aqui é ruim pro preso. Aqui, pessoal, é nas seguintes situações. É o bizu do VEA. Max, por que é no bizu do VEA? Porque aqui o preso vai sair para poder, ó, ver de visitar a família. Visitar a família. O E de estudo, o preso vai sair para poder estudar. E o A de atividade de retorno ao convívio social. Então, aqui na saída temporária, quem autoriza é um juiz, ó, não é qualquer pessoa. Quem vai autorizar é um juiz. E aqui quem autoriza é o diretor. Max, qual a diferença? O juiz pode autorizar o preso a sair para poder visitar a sua família. Saidão de Natal, saidão das Páscoas, no máximo 7 dias. O preso sai e vai visitar a sua família. Eu mesmo, na unidade prisional que eu trabalho, presenciei essa semana vários presos saindo para poder visitar a sua família nesse período natalino. Saída de 7 dias. Max, e o preso também pode sair para estudar, para fazer alguma atividade. Quem autoriza é o juiz e o preso precisa merecer. E se ele cometer um crime hediondo com resultado de morte, ele não vai ter direito a esse benefício. Max, e a permissão de saída é o quê? É o bizu do PDF. O preso aqui, ó, ele tá ruim. Por quê? Porque ele vai sair pela permissão por conta de uma doença grave, de um irmão, de uma mãe, ou até mesmo sua, ou até mesmo um falecimento. Como assim, Max? Falecimento? O preso tem um pai. O pai dele morreu. Ele pode ir ao sepultamento. Pega o preso, coloca um colete nele, bota ele dentro da viatura e leva ele até o sepultamento do seu pai. O preso está cometido de uma doença grave. Pega o preso, bota dentro da viatura e leva para o hospital mais próximo. Aqui, pessoal, é mediante a escolta. E quem autoriza é o diretor. Aqui é para quase todo mundo. Preso em regime fechado, semiaberto, preso provisório. Aqui é só para o preso em regime semiaberto. Então tem uma grande diferença entre a permissão de saída e a saída temporária. O bizu maior é você decorar aqui
Um é o diretor, e aqui o preso fica triste, e o outro é o juiz, e aqui o preso fica feliz. Então tem o João e Paulo, são presos condenados em regime semiaberto. João tem interesse em frequentar curso, então o João vai ser aqui, ó, João, saída temporária. E o Paulo vai ser o outro. Então o João, que quer frequentar curso, é a saída temporária, e o Paulo é a permissão de saída. Vem cá. Ambos os presos têm direito à permissão de saída? Errado, pessoal. Errado. A permissão de saída é só para o preso em regime semiaberto. C. Apenas Paulo tem direito à saída temporária. Apenas o Paulo que tem direito à saída temporária? Pera aí, deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, calma aí. Não, não é apenas o Paulo que tem direito à saída temporária. Show? Por quê? Por que não é só o Paulo que tem direito à saída temporária? A saída temporária tem que ser em regime semiaberto. D. João tem direito à saída temporária e Paulo à permissão de saída. Vem cá, foi o que a gente viu, ó. Paulo, permissão de saída e João, a saída temporária. Gabarito da oitava questão, só poderia ser a nossa letra D. Volta aqui. Oitava questão, gabarito, letra D. Questãozinha agora de número 9. Bora lá. Com base na lei de execução penal, avalie as afirmativas a seguir. Primeiro, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, quando houver doença grave de irmão. E aí, pessoal, certo ou errado? Correto. Volta aqui para mim. Quando eu falar aqui da permissão de saída, eu tenho aqui uma doença grave, pode ser tanto do preso, tá? Que ele está precisando de um atendimento médico, como também pode ser doença grave do CACAD. Max, o que é o CACAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, companheira. Doença grave dessas pessoas, o preso também pode ser autorizado a sair do estabelecimento mediante uma escolta para poder, no caso aqui, pelo menos tentar ajudar, né, essas pessoas. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Ou até mesmo o próprio preso está cometido de doença grave, pode ser enviado mediante uma escolta para o hospital mais próximo, tá? Então, por isso que esse primeiro item está correto. Volta aqui. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária. Errado. Volta aqui para mim. Por que está errado? Pessoal, aqui na saída temporária é para o preso em regime, ó, semi-aberto. É somente para o preso em regime semi-aberto. Max, e aqui na permissão? É para o preso em regime fechado, semi-aberto e também para o preso provisório. Então, é essa grande diferença entre os dois, beleza? Volta aqui. 3. O condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte terá direito à saída temporária? Errado. Saída temporária, se cometeu crime hediondo com resultado morte, não tem direito. Então, está correta apenas a primeira. Gabarito, letra A. Questãozinha agora de número 10. Questãozinha agora de número 10. Bora lá. Questão de número 10. Com base na redação atual do artigo 112 da Lei 7.210, a pena privativa de liberdade ela será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz. Quando o preso tiver cumprido ao menos... E aí, pessoal, qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem? Volta aqui para mim. Olha só. Lembra que eu te falei que o preso ele tem duas coisas que ele precisa cumprir para poder progredir de regime? Pois é. Quais são essas coisas? É o requisito objetivo e o requisito subjetivo. A gente vai falar agora do requisito objetivo, que é o tempo de pena que ele precisa cumprir para poder progredir de regime. Max, que tempo é esse? Depende, pessoal. Depende de que tipo de crime estamos falando, beleza? Então, eu vou colocar aqui agora no quadro, vou colocar aqui um esquema que você vai conseguir matar qualquer questão de prova. Max, que esquema é esse? É o esquema do requisito objetivo, que é o tempo de cumprimento de pena. Qual é o tempo que o preso precisa cumprir no fechado para poder progredir para o semiaberto? Depende. Depende de que tipo de crime estamos falando. E como é que você decora essas porcentagens? Da seguinte forma. Você vai pegar a sua caneta, você pega a sua caneta vermelha e você escreve assim, ó. Prima. Aí você bota rei. Aí você bota prima. Aí depois você dá um espaço, tá? E bota assim, ó, rei.
Prima, prima, rei, rei. Prima, prima, rei, rei. Aí bem aqui no meio, para quebrar um pouco aqui essa união, você bota aqui, ó, participação, participação, barra comando de ORCRIM. Participação ou comando de organizações criminosas. Vamos lá, primeira parte da tabela já foi. Marcos, o que é prima? É um preço que é primário. O que é um rei? É um preço que é reincidente. E participação de comando de ORCRIM? É o preço que é condenado por exercer um comando numa organização criminosa. Beleza. Prima, prima, rei, rei. Aí você decora dois números. O número 16 e o número 25. Max, por quê? Olha só, pessoal, por que você vai fazer isso daqui? O 16 e o 25, ele diz respeito a duas coisas, tá? O preço que é primário em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, prima SV é o preço que é primário em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tem que cumprir 16% da pena. Max, e o prima CV é o cara que é primário em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Tem que cumprir 25% da pena. Então você bota prima, prima, rei, rei, prima, prima, rei, rei. Aí você bota SV, CV. Aí depois você bota também SV, CV. Aí depois você bota CH. E depois CH com RM. Aí depois você bota CH e CH com RM. Marcos, o que é CH? É o cara que é primário em crime hediondo. O que é CH com RM? É o cara que é primário em crime hediondo com resultado morte. Marcos, o que é o rei SV? Reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. Rei CV? Reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Marcos, o que é o rei CH? Reincidente em crime hediondo. E rei CH com RM? Reincidente em crime hediondo com resultado morte. Tendo feito essa tabela e tendo decorado esses dois números, agora fica fácil. Porque você vai fazer assim, ó. Acrescenta de 10 em 10. Só que agora você vai começar do número 20. Aí você bota assim, ó, 20, 30, 40, 50. Aí bem aqui no participação, o comando de ORCRIM, você repete os 50, depois você bota aqui, ó, 60 e depois 70. Pronto, morreu a tabela. Primário sem violência ou grave ameaça, 16%. Primário com violência, 25%. Reincidente sem violência, 20%. Reincidente com violência, 30%. Primário crime hediondo, 40%. Primário crime hediondo com morte, 50%. Participação ao comando de ORCRIM, 50%. Reincidente em crime hediondo, 60%. Reincidente em crime hediondo com resultado morte, 70%. Com essa tabela, você monta e mata qualquer questão. Então, volta aqui. Bota aqui no slide. Então, Max, vamos lá. O primeiro, ó. 30%, ele fala assim, ó, 30%, 40%, 25% e 20%. Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido, ó, com violência ou grave ameaça à pessoa. Esse primeiro aqui, pessoal, é o quê? É o prima CV, que é igual ao terceiro, que vai ser igual a primário, vai ser 25%. Olha só, primário com violência grave ameaça à pessoa. Esse que vai ser o primeiro. A gente vai ter que fazer assim, ó. Vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, para poder organizar bem. Esse primeiro vai ser o de 25%. 25%, tá? O segundo vai ser o de 20%. Esse terceiro é o de 40%. E o último, né, é o de 30%. Por quê? Vai cá, ó. Se o primário for primário, ó, prima, e o crime tiver cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Prima CV. Vem cá, o prima CV é quanto? Vem cá. Prima CV. Prima CV é quanto? 25%. Volta aqui na tabela. Onde é que tem 25%? No terceiro. No terceiro. 25% é no terceiro. Então aqui, ó, 25% é no terceiro. Se o apenado for reincidente, ó, rei, em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Rei SV. O rei SV, ele está lá no quarto. Tá aqui, ó, rei SV. Ele está lá no quarto, que é 20%. E o de 40% é o segundo. É o segundo. E o de 30% é o primeiro. Volta aqui. Basicamente, pessoal, eu só fiz ligar, tá? Eu só fiz ligar. Se é primário com violência ou grave ameaça, é de 25% da pena, que era aquele primeiro. Aí você vai ligando, 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 até chegar a essa conclusão, que é a ordem 25%, 20%, 40% e 30%. Essa ordem que a gente atinge o nosso objetivo, que é identificar as porcentagens. 5 segundinhos para copiar. Copia, ó.
Pronto, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Aqui, basicamente, é para você, ó, tipo aqui, o quarto, ó. Se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça, ó. É o rei CV. Max, o rei CV é quanto? Volta aqui para mim. Rei CV é 30%. E onde é que está o 30%? Volta aqui, ó. O 30% é lá no primeiro. Por isso que o primeiro tá aqui, ó. Primeiro, ó. Por isso que o primeiro tá aqui, ó, 30%. Então, qual é a ordem que poderia ser do nosso gabarito? Terceiro, quarto, segundo e primeiro. Gabarito letra B. Show? Pula para a próxima. Após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e expedição da guia de recolhimento para execução ou cumprimento da pena privativa de liberdade, é iniciado pelo apenado primário, ó, prima, que praticou o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, prima CV. Para fins de progressão para o regime menos rigoroso, o executado deverá ter cumprido ao menos. E aí, Max? Prima CV, vem cá. Prima CV é quantos por cento? 25%. Volta aqui para a questão. Prima CV, 25%. Qual que é o gabarito? Letra E. Gabarito, letra E. Questão agora de número 12. Questão de número 12. Marca a alternativa que está em desacordo com a instrução normativa 03. A. Estabelecer e padronizar as normas e regras de segurança do trabalho do sistema penitenciário do Estado do Ceará e seus anexos, a serem adotados e cumpridos no interior dos estabelecimentos prisionais por todos os servidores, colaboradores, presos, visitantes ou qualquer pessoa que porventura necessite adentrar. Correto, volta aqui para mim. Pessoal, a instrução normativa 03, que é uma lei específica que você deve estudar, ela serve para poder padronizar os estabelecimentos prisionais. Todo mundo tem que respeitar. Preso, servidor, visitante, policiais, advogados, todo mundo tem que respeitar a instrução normativa 03, beleza? Vem cá. Compete ao agente penitenciário observar as normas legais e regulamentares, bem como cumprir as ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais. Com certeza, você como policial penal, se o diretor mandar você torturar um preso, você não vai torturar o preso. Isso é uma ordem altamente ilegal. Você só pode cumprir as ordens legais. O diretor manda você fazer um escolta, uma ronda, você vai lá e cumpre. Se ele manda você fazer alguma coisa errada, você não pode fazer, tá? As manifestamente legais, jamais você poderá obedecer. Vem cá. C. A não observância do que está disposto nessa instrução normativa não ensejará sanções disciplinares em desfavor do servidor, conforme previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis. Errado, pessoal. Ensejará sanções? Sim. Max, quais são as sanções que podem ser dadas ao servidor? Olha só, o servidor ele pode cometer uma irregularidade e ele pode ser punido por isso. Assim como o preso recebe punições, o servidor recebe também. Max, quais são as punições que o servidor pode receber? É o chamado Ré, DM2, K, SUS. Max, o que diabo é isso? Ré, DM2, K, SUS. Diabo de bizu é esse, Max? É para você gabaritar a questão da sua prova. Ré de repreensão. É uma punição que o servidor pode receber. D1 é o quê? É a demissão normal. Demissão 1. E a D2 é o quê? É a demissão, são duas demissões. Demissão a bem do serviço. É outra demissão que o servidor também pode receber. Marcos, o que é a cassação? Basicamente é quando o aposentado ele vai perder a sua aposentadoria por uma irregularidade que ele cometeu quando ele estava em serviço ativo. Marcos, o que é o SUS? É a chamada suspensão da sua atividade. A pessoa fica suspensa e não faz jus a direitos e vantagens. Então é Ré, DM2, CASUS. São as punições que são aplicadas ao policial penal. Então, pessoal, grave isso aqui, ó, é ao PP, ao policial penal, não é ao preso. Ao preso é diferente, ó. Anotou? Bate o print, bate o print. Ó, bate o print, por quê? Porque, ó, pera aí, ó, ao preso, eu tenho aqui o preso, eu tenho o preso e eu tenho o policial. Policial. Max, ao preso, quais são as punições? É o ARIS, RDD. Max, e ao policial? É o Ré, DM2, CASUS. Então, esses dois bizu diferenciam as punições que são aplicadas ao preso e ao policial penal, beleza? Vem cá, questãozinha de número 13. Acerca da instrução normativa 03, a direção da unidade será composta, exceto diretor, gerente do patrimônio, secretário de administração penitenciária. Gabarito, pessoal, só poderia ser a nossa letra C. Max, por que é a letra C?
Porque a unidade, ó, vou até desenhar ela aqui. Tá aqui é o presídio que você vai trabalhar. A guarita, a portinha da recepção. Essa unidade prisional, ela vai ter um chamado diretor. Ela vai ter o diretor adjunto. Ela vai ter o CSD, que é o chefe de segurança e disciplina. Ela vai ter o gerente do patrimônio, que é quem vai cuidar do patrimônio da unidade. E ela também vai ter um chefe de equipe. Então, essas pessoas compõem a direção da unidade. Eu não tenho um secretário de administração penitenciária, até porque ele supervisiona todas as unidades prisionais do estado do Ceará, e não apenas uma. Então, quando ele pergunta aqui, ó, exceto, só poderia ser o nosso gabarito, a letra C. Beleza? Então, bora lá para a próxima questão. Questãozinha aí de número 14. Conforme a lei complementar número 258, que fala do RDD, a investigação preliminar e a sindicância poderão tramitar perante a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará, por delegação de quem? Bota aqui para mim. Basicamente, eu vou ter o seguinte cenário. Rapidão aqui para você poder entender. Max, então quer dizer que o policial penal, ele pode ser punido? Sim, o policial penal ele pode ser punido, mas para isso existe um PAD, um processo administrativo disciplinar. Então, aqui eu tenho o PP, o policial penal, e ele pode praticar uma infração. Max, essa infração que o policial penal comete, ela pode ser como? Ela pode se dar de 4 formas. Ela tem a infração de 1º grau, tem a infração de 2º grau, 3º grau e 4º grau. Max, quem é que vai definir o grau? A lei complementar 258. Infração de 4º grau, o policial penal foi lá e torturou o preso. Infração de 4º grau. O policial penal foi lá e colaborou com a fuga. O policial foi e abandonou o serviço. Pode ser um de 3º. Coisas relacionadas à rotina, 1º e 2º. Então, o que vai determinar o grau é a infração que o policial penal cometeu. Então, depois que ele praticou uma infração, que pode ser de 1º, 2º, 3º ou até mesmo a de 4º grau, eu vou ter que ter a apuração da responsabilidade. Então, eu vou apurar. Max, eu posso apurar de quais formas? Eu tenho a investigação preliminar. Eu tenho a chamada sindicância. E eu tenho o PAD. Basicamente, pessoal, quando eu for apurar, se der um PAD, a pessoa já vai receber a sua punição, que pode ser a repreensão, pode ser a suspensão. Então aqui, quando eu vou apurar, basicamente vai ser para saber se a pessoa teve culpa ou não. Quando eu apurar a responsabilidade, se for aplicado um PAD, essa pessoa vai receber a sua punição. Max, e quais são as punições que podem ser aplicadas? Aí eu tenho aquele velho bizu, que você já decorou, que é o ré, DM2, a cassação e a suspensão. Então é esse cenário que a gente tem. Agora o ponto da questão. A investigação preliminar é aquele procedimento mais simples, vai investigar o que aconteceu. A sindicância, ela já é um pouco mais pesado, tá? E o PAD é mais pesado porque ele já vai dar a punição. O ponto é que o PAD, ele compete a CGD. Já a investigação e a sindicância, elas podem tramitar na SAP por ordem do Controlador Geral de Disciplina. Então, a investigação e a sindicância, como são mais leves, elas poderão tramitar na SAP, até mesmo aqui para poder dar uma ajuda à CGD que já está sobrecarregada, e a CGD já fica responsável pelo PAD, que é quem de fato vai dar a punição ao servidor, que é a repreensão, demissão, cassação, ou até mesmo aí a suspensão, no caso aqui do serviço público. Ré, DM2, CASUS. Então, investigação preliminar e sindicância podem tramitar na SAP por ordem do controlador. Qual seria o gabarito, então? Só poderia ser a nossa letra A, por ordem do controlador. Max, e a quinta questão? Que eu já dei até o gabarito. Ó. Eu falei que são transgressões de 1º, 2º, 3º e 4º grau. 4º grau. Quais são? Qual que não tem? A incorreta. A de 6º grau. 6º grau não tem. Gabarito, letra B. 16. Ele quer saber a sanção, exceto. Então, é o ré, DM2, CASUS. Qual é a única que não tem? Não tem a expulsão. Gabarito, letra D. 16. Tá rápido demais, né, Max? Meu Deus do céu, já estamos na 17. De acordo com a portaria 900, assinale a alternativa correta.
E aí? A portaria 900 ela vai falar de quê? Pessoal, volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Existe uma coisa chamada direito do preso, tá? Direito do preso. Vou até colocar aqui, ó. Existe uma coisa chamada direito. Ele é totalmente diferente de regalia. Regalia. Direito é diferente de regalia. O preso, Max, ele tem direito à visita? Tem. Ele tem direito à visita. E você até viu comigo que se ele praticar uma falta grave, ele pode perder o seu direito à visita. Max, o preso tem acesso à regalia? A regalia é quando ele merece. É uma recompensa. A regalia, por exemplo, pode ser a visita íntima. Já o direito é a visita social. Então não confunda. Uma coisa é a visita social. Aquela que o preso vai ver sua esposa, vai abraçar, vai se comunicar. Vai ver seu familiar, seu pai, sua mãe. Essa é a visita social. Todos os presos do estado do Ceará têm acesso, a menos que ele tenha cometido uma falta grave, que pode perder por até 30 dias. Agora, regalia não é para todo preso. Por exemplo, a visita íntima não é para todos os presos. Inclusive, no estado do Ceará, não acontece nem na prática a visita íntima, porque precisa de um local adequado. E o estado do Ceará hoje não tem local adequado para visitas íntimas. Então, as pessoas que estão privadas de liberdade não têm acesso à visita íntima. Primeiro, que se trata de uma regalia, não é para todo mundo. Segundo, que precisa ter um local adequado. E no estado do Ceará hoje não tem. Então a única coisa que é cedida aos presos é o direito à visita social. E o que é que vai regulamentar todas as visitas? É a chamada portaria 900. Vem cá. Portaria 900, gabarito, só poderia ser o quê? A portaria 900 tem o objetivo de regulamentar e disciplinar os procedimentos de segurança? Errado. A portaria 900 tem o objetivo de regulamentar e disciplinar os procedimentos de escolta? Errado. A portaria 900 tem o objetivo de regulamentar e disciplinar o PAD? Errado. A portaria 900 é o quê? Ela regulamenta e disciplina os procedimentos de visita. Lembrando que é a visita social, tá? Que é direito do preso. A visita íntima, ela é uma regalia. Questão do número 18. Bora lá. São requisitos cumulativos para que o policial penal receba o adicional aéreo, exceto, volta aqui, pessoal. Olha só, existe o aéreo, tá? Que nada mais é do que o serviço extra que o policial penal pode fazer parte. Esse serviço extra, ele passou por uma alteração onde teve um aumento de R$13 a hora. E o policial penal, que faz parte do serviço do aéreo, para ele poder ganhar esse aumento, ele tem que cumprir alguns requisitos. E quais são, Max? Os requisitos que ele precisa cumprir para poder fazer parte desse aéreo. Tem alguns aqui, tá? E tem um que não faz parte desse. Bora lá? Trabalha efetivamente no mínimo 40 horas semanais? Tem que fazer parte. Isso aqui de acordo com a portaria 464. O trabalho seja voluntariamente executado? Correto. Aderir ao regime especial de trabalho involuntariamente? Errado, pessoal. O serviço extra, ele é voluntário. O trabalho esteja relacionado ao programa de apoio e incentivo ao trabalho, saúde e educação? Com certeza. Você vai fazer uma extra em um hospital, ou até mesmo na unidade, fazendo algum programa de ressocialização. E está em pleno gozo da saúde física e mental? Com certeza, até porque o policial não pode estar de licença e fazer um serviço extra. Gabarito letra C. 19. São ações de ressocialização conforme a portaria 464, exceto atividade de cultura, lazer e esporte, qualificação, capacitação, realização, acompanhamento em atividade de trabalho que sejam assistidos pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento. Errado, pessoal. São assistidos pela SAP. Gabarito letra E. Volta aqui para mim. Fechamos 19 questões, conhecimentos específicos e também lei de execução penal. Me diga aí, quantas questões você acertou dessas 19? Trouxe aqui todo o conteúdo bem mastigado com vocês. E se você não conseguiu entender tudo, fica tranquilo que está tudo gravado lá na nossa matriz, para você pegar o passo a passo. E você que não entendeu alguma coisa relacionada ao tema da LEP, fala comigo lá no WhatsApp, que eu vou estar solucionando todas as dúvidas. 859-92, 64, 81, 56. Ô, Romário, tá pegando aqui a câmera? 859-9264-8156. Se tiver alguma dúvida da aula, fala comigo lá no WhatsApp, que eu vou estar à disposição para atender todos.